Alguém aqui tá... Ó, tá gravando. Alguém aqui tá assistindo minha aula pela primeira vez? Levanta a mãozinha aí. Pode levantar a mão. Não, Sol não. Sol eu sei que não é. Cláudio também não. Não, gente. Vocês ficam tirando onda com minha cara. É sério, eu vou baixar. Eu sei. Eles querem dancinha, professor. Eles querem dancinha. É. Amanda, Thalita. Amanda e Thalita eu não me recordo muito, não. Eu acredito que seja verdade, né? Espero que sim. Dancinha de quem, homem? Dancinha de quem, homem? Olha, tá chegando mais um aqui. Não sei dançar, não. Eu não sei dançar é nada. Vamos lá. Começou a liquidação Dia das Mães Shopping. Vocês são outros. O que é que eu não faço por vocês, cara? Isso aí, professor. Dale, conhece? Um conto de fada e um carpinteiro sozinho sem nada. Não pense em dinheiro, amada princesa, nas vidas da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Fica meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Isso é sucesso no Brasil. Eu sou da M2, Cláudio. Você tem que mandar pra mim depois, cara. Bom demais. Um conto de fadas e o carpinteiro sozinho sem nada. Não pense em dinheiro, amar a princesa, mas linda da terra, e passei a certeza que já não era já ela. Liga meu beijinho, se você me amaria, e com todo carinho. Uma aluna Maria Rita! Gostei, agora gostei. Um abraço para todos os meus alunos do Brasil! Olha aí! É nóis, rapaz, é nóis! Ô, vida! Eu mandei um abraço para todos os meus alunos do Brasil, né? Ei, vocês estão enxergando aí? Deu uma embaçada aqui legal. Deixa eu ver se eu aproximar um pouquinho aqui. O que aconteceu aqui? Peraí. Os alunos dos Estados Unidos que lute. Pois é, cara. Brasil. Dá orgulho ao nosso pátria amada Brasil. Ó, voltou. Voltou, tá caindo muito. A imagem tá boa aí pra vocês, gente? Quem vê nem acha que ele passa uma lista de 30 questões
para vocês fazerem a cada aula, né? É isso aí, é isso aí. É a vida. Bom, seguinte. Deixa eu ver se dá uma calibrada aqui. Nós entramos na aula passada no assunto de dilatação, né? Dilatação. Falamos sobre a dilatação do sólido, né? Falamos sobre a dilatação linear, a dilatação superficial, falamos da dilatação volumétrica, né? Fizemos uma questão a respeito da dilatação, né? Deixa eu colocar aqui mais uma questão para a gente resolver, né, sobre a dilatação. Vocês já devem ter dado aí uma olhada na lista, né? E viu que tem umas coisinhas aí bem massa para fazer, né? Eita, nós, uma coisinha bem massa para a gente fazer, né? Mas antes de tudo, antes de a gente começar a fazer alguma questão, né? A gente vai entrar no que faltou, no que continuou, né? O assunto da aula passada, né? Ficou faltando a parte de dilatação dos líquidos, né? Dos líquidos. O que acontece, meu povo? Olha só, olha só. Imagina que eu vou pegar aqui um copo. Vou pegar um copo. Um copo. Enche o copo. Só que esse copo ele é especial. Ele tem uma aberturazinha aqui, ó. Ele tem uma aberturazinha aqui para a gente virar ele, né? Esse copo é especial, ó. Sabe aqueles copos de rico que a gente compra por R$ 70 e promete 30 coisas diferentes, que na verdade ele não vai fazer nada mais do que um copo de R$ 2 promete? Pronto, é esse copo aqui, ó. Ó. Você comprou lá no imaginário, R$ 70 um copo. Se viu de nada. A mesma função que ele tem um copo de R$ 2 que vende ali na bodega do lado. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou encher de água. Vou pegar esse copo aí e vou encher de água. Eu vou fingir que a água seja laranja. Tá? E encho de água até o topo. Encho de água até o topo. Olha. Estou enchendo de água o copo. Enchendo de água. Pronto. Enchi de água. Né? O que vai acontecer? Eu vou pegar e vou colocar esse copo, que eu fiquei indignado com ele, que eu paguei R$ 70 no copo que não serviu para bosta nenhuma. E vou colocar ele no fogo. Ih, pessoal, vai derreter o copo. Derrete não. Derrete não. Foi um copo de R$ 70, meu amigo. R$ 70. Copo de R$ 70, você pode até botar ele debaixo do mar. Ele volta para você. Ele tem um GPS integrado. Tá? Aí você fornece calor a esse copo. Quando você fornecer o calor ao copo, o que vai acontecer aí? Primeira coisa. O que vai acontecer, né? Você percebe, a primeira coisa que você consegue perceber aí é que eu tenho tanto o recipiente, que é o nosso copo, quanto eu tenho o líquido lá dentro, né? Então, na hora que eu forneço calor, né? Lembrando que isso aqui é a nossa fonte, o calor. Eu estou fornecendo calor para esse recipiente. Esse recipiente vai aumentar a sua temperatura
consequentemente, vai aumentar a temperatura do líquido que está lá dentro e vai acontecer um fenômeno físico que a gente aprendeu na aula passada, chamado de quê? Dilatação. O líquido, ele vai dilatar. Como também o recipiente vai dilatar. Olha só, gente. O líquido sozinho, ele precisa de um recipiente para ficar lá naquele local, né? Então, a gente pega um copo de água, coloca no fogo, a gente precisa do copo, porque se a gente jogar água direto no fogo, o fogo se apaga. É a lógica. Se a gente vai esquentar água para fazer o miojo, a gente precisa de quê? De uma panela. E a panela é o meu recipiente, tá? Então, vamos lembrar que quando a gente falar de dilatação do líquido, eu não estou envolvendo apenas o líquido. Eu estou envolvendo tanto o líquido como o recipiente que o líquido está. Porque ele tem que estar no local, né? Diferente, por exemplo, de um corpo sólido. O corpo sólido, ele não precisa estar num recipiente, né? Porque ele pode simplesmente ser o próprio recipiente. Então, se eu vou aquecer um corpo sólido, ele dilata. Mas o líquido eu preciso de um recipiente para que ele esteja lá dentro dilatando, tá? Então, quando eu forneço calor a esse copo, eu não tenho apenas uma dilatação. Eu tenho tanto a dilatação do líquido como a dilatação do copo. Prof, mas se o líquido estava até a borda do copo, e quando dilatar, ele não vai derramar, não? Vai. Ele vai. Obviamente que ele vai aumentar de volume, então, obviamente, ele vai derramar. Ah, professor, então, peraí. Olha, na hora que ele começou, eu vou representar aqui de roxo, na hora que ele começou a dilatar, ele derramou. Olha, derramou. Não foi? Foi. Aí ele derramou, eu vou colocar outro copinho aqui embaixo, ó. Esse daqui é o de R$ 2. Ó, outro copinho aqui embaixo, só para não derramar, né? Só para não escorrer essa água para outro canto. Aí olha que interessante, o meu copinho ficou cheio de água. Dilatou tanto que derramou a água, ó. Aí encheu meu copinho. O interessante é o seguinte, é que esse líquido, né, essa substância que tem aqui dentro, que dilatou, né? E a gente está vendo, a gente vai chamar de dilatação, ó, aparente. Dilatação aparente. O que seria dilatação aparente? É a dilatação que você está vendo. A água derramar, o leite derramar, o líquido derramar. Então, quando a questão fala que o líquido transbordou ou derramou, aquilo que derramou, aquilo que transbordou, é a dilatação aparente. É o que acabou que não ficou no recipiente. Por que eu falo isso, gente? Porque quando eu forneço calor ao recipiente, ele dilata. Quando eu forneço calor ao líquido, o líquido também dilata. Então, se derramou, é porque mesmo o recipiente dilatando, aumentando seu tamanho, não supriu a necessidade da dilatação do líquido. Aí derramou. O que derramou, a gente chama de dilatação aparente. Ah, professor, então peraí, eu tô começando a compreender. Gente, não é difícil compreender. O que você precisa lembrar? Dilata o líquido,
dilata o recipiente e também dilata o aparente, que é justamente o que derramou, o que transbordou. Ah, professor, então, se eu quiser encontrar, se eu quiser achar essa dilatação aparente, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer o cálculo bem básico, que é isso aqui, ó. Delta, vou botar de roxo para ficar mais bonitinho. Delta V, que é a dilatação aparente, eu vou chamar de AP, é igual a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Ó. Então, para a gente encontrar, para a gente achar a dilatação aparente, é só a gente fazer a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Aí a gente vai encontrar a nossa dilatação aparente. Por quê, professor? Porque o líquido ele sofreu uma maior dilatação. E o recipiente, consequentemente, também dilatou, mas não conseguiu suprir. Aí o líquido derramou. E o que derramou, a gente chama de dilatação aparente. Certo? De nada. Professor, Fala. quando tem uma... Esqueci agora. Uma panela normal e vai ao fogo, ela também sofre essa dilatação ou seria só em pressão, por exemplo? No caso da panela com a água que não esteja tão cheia, não acontece a dilatação aparente. Por quê? Porque não derramou. Ela apenas dilatou normal. Aí a gente calcula apenas a dilatação do líquido, certo? A dilatação do líquido. Agora, se derramou, aí a gente tem que calcular a dilatação aparente. Tá? É só no momento do derramamento. Se a gente dilatou o líquido e ele derramou, dilatação aparente. Se não derramou, dilatação do líquido normal. Certo? Certo, obrigada. Deixa eu só botar no silencioso aqui, que o bicho está só bichando aqui. Pronto. Tá? Então, vou repetir. O que é a dilatação aparente, professor? É a dilatação do líquido quando derrama o líquido, quando o líquido derrama, tá? Então, ó, vou botar aqui. Derramamento do líquido, tá? Uma coisa importante aí, a gente lembrar, é o seguinte. Perceba que eu botei ΔV, ΔV, ΔV. Né? Eu vou até botar o significado de cada um aqui. Ó. É a dilatação aparente. Aqui é a dilatação do líquido. E aqui é a dilatação do recipiente. Certo? Então, são essas três dilatações que estão envolvidas na questão do derramamento. R$70 num copo, ele é feito de quê? Meu amigo, vai na Imaginarium, lá do Natal Shop. Só vai. Tu encontra copo de R$1.000. É sério, tô brincando não, eu tô rindo assim de desgraça, mas é sério. Vai lá, você vê depois. Você entra com R$1 e sai mais pobre do que você entrou. Não precisa nem comprar nada.
É só ir. Você vê. Finge que não quer nada e entra lá. Não, não é uma loja de copo, não. É uma loja de coisas diferentes. Loja de coisas diferentes. Aí você encontra lá um copo de R$ 1.000. É uma loja de variedade, né? Você encontra várias coisas e grande parte é importada que às vezes você não encontra em lojas normais de artigos, né? É, só tem coisa cara. Algumas coisas você encontra barato, tipo R$ 15, um chaveirinho. Um chaveiro que você encontra de R$ 1 lá é 15. Mais barato. Pelo menos você comprou algo lá, né? Você entra na loja para comprar um chaveiro. É uma loja que faz você lembrar o quanto você é pobre. Não, também. Eu acho que não. Esse é um tipo de lugar que nem entra. É imaginário. Imaginário. Procura aí depois no Instagram ou no Google. Imaginário. Aí você vai ver. Ó, então, perceba que o ΔV é a dilatação volumétrica, tá, gente? Ó, dilatação volumétrica. Volume inicial, coeficiente de dilatação gama, vezes a variação da temperatura, né? É a dilatação volumétrica, só que para cada situação tem uma dilatação volumétrica diferente, tá? Então, eu tenho a dilatação volumétrica aparente, a dilatação volumétrica do líquido e a dilatação volumétrica do recipiente, certo? Ó, Rita entra só para boçar. É isso aí, Rita. Isso aí. Não, discriminação entre pessoas pobres e ricas tem que parar de existir. Entra, entra mesmo. Tá nem aí, entra. Pode entrar. Professor, Oi. na fórmula aí, no segundo ΔV, isso é um MR, é? Aqui, É? líquido. É L-I-Q. Foi mal, porque acho que eu usei aqui. L-I-Q. Melhorou agora, não foi? Muito. Obrigada. Tá? Po- Pobre sendo pobre, né? É isso aí. Gente, ó, a gente também pode chegar a algumas conclusões, tá? Dessa dilatação dos líquidos. Por exemplo, eu posso ter a relação, eu posso ter a relação dos coeficientes. Por exemplo, se a questão falar de coeficiente aparente, o coeficiente do líquido, o coeficiente do recipiente, também existe uma fórmula só dos coeficientes, que é coeficiente da dilatação aparente é igual ao coeficiente da dilatação do líquido menos o coeficiente da dilatação do recipiente. É a mesma fórmula, só que a diferença é que esse daqui só envolve os coeficientes, tá? Então, se alguma questão te dá os coeficientes, você pode fazer essa relação aqui, tá? Que vai te dar o resultado, ó. Dúvidas até agora, gente? A fórmula, professor. Professor, essa variação aí é de O, é de zero? Não entendi, não. Essa daqui? É, isso aí. Aí, Isso aqui não, é variação P menos variação. variação. Aí é o Isso aqui é último lá, que tem o zinho.
O último, Aqui é esse daí. é a Aham. variação de temperatura. Ah, tá. É porque Aí, tipo, vai. a temperatura, a gente chama da letra grega teta. Ó, é um O com a perna puxada, é o teta, tá? Pode ser tanto delta T como delta teta, tanto faz. Só que agora a gente vai começar a usar delta teta, porque vai ter momentos em que a gente vai precisar do tempo. E o tempo também é T. Aí pode ser que na sua cabeça você assimile as coisas erradas, tipo T de tempo e T de temperatura. Entendeu? Aí a gente vai começar a chamar o T de temperatura de teta, que é a mesma coisa, só muda que a letra grega representa de forma diferente. Tá? Aí, essa segunda Aí, essa forma, variação. a Fala, gente peraí. a gente usa quando não transborda, quando o líquido não transborda. Não, essa daqui é para cada um. Cada um é essa daqui, ó. Não é delta V aparente? Aí é delta V aparente igual a V0 aparente vezes alfa aparente vezes delta T aparente. Delta V do líquido é o delta V0 aparente vezes o gama aparente vezes o delta teta. Cada delta V desse é isso daqui, ó. A gente só vai substituir na fórmula. Ah, entendi. Entendeu? O delta V que eu coloquei aqui é só para dizer que cada um desse é calculado dessa forma aqui, ó. Cada delta V é calculado dessa forma aqui. V0, que é o volume inicial, ó. Volume inicial. Delta teta, que é a variação da temperatura. O gama, que é o coeficiente, né? E delta V é a dilatação, que também pode ser chamada, né, ó, de variação do volume. É a mesma coisa. Ó. Tá? Tá claro agora? Sim, deu para entender, sim. Show de bola. Gente, se liga só na água. A água tem uma coisa chamada de dilatação anômala da água. O que acontece com a água, professor? Quando a gente pega, olha só como a água é doida. Quando a gente pega um objeto líquido, na temperatura ambiente, que é a temperatura que a gente está agora, e coloca no congelador, o que vai acontecer? Vai sofrer dilatação? Eu quero que vocês respondam no chat. Vai sofrer dilatação quando a gente pega um corpo líquido na temperatura que a gente está e coloca no congelador? Vai ter dilatação? Né? Vai ter dilatação. A diferença é que a dilatação ela vai comprimir o líquido, né? O corpo, o objeto líquido, ele vai comprimir. Beleza. Ao invés de aumentar, ele vai comprimir. Só que a água não faz isso. A água, ela entra num estado que vai de 0 graus a 4 graus, ao invés, ó, de 0 a 4 graus Celsius, tá? Ó, ao invés dela diminuir, ela aumenta mais ainda o seu volume. Por isso que quando você colocou sua garrafa cheia de água no congelador e esqueceu, ela estufou. Né? Por isso que não pode botar Tupperware com água no congelador. É isso aí. Não pode colocar. Na verdade, até pode, né?
se você colocar a garrafa faltando 2 dedinhos para completar ela. Por quê? Porque na hora que começar a dilatar, ela vai preencher o espaço vazio e não vai estufar. A ideia do Tupperware é porque, geral, não sei se você está falando Tupperware na marca Tupperware ou Tupperware do geral. Se for da marca Tupperware, o objeto, né, ele tem um material que não pode congelar, né, a garrafa. Né? Os outros podem até congelar, mas a garrafa não pode. Congelou, beleza, tirei, show. Mas se eu deixar cair, meu amigo, já era, a garrafa quebra. Né? No geral, o ideal é a gente, se for colocar no congelador, para não esquecer, para não ter o perigo de esquecer, você sempre enche faltando 2 dedinhos aí, ou 1 dedinho, né? Não sei, para completar a garrafa. Porque se você esquecer no congelador, a garrafa enche. Não precisa nem ir longe, não precisa nem usar a referência da garrafa. A bandeja de gelo. Você já viu a bandeja de gelo? A gente enche o gelo, beleza, bota no congelador. Se você encher demais, quando você for tirar o gelo, você vai ver que vai formar uma pasta de gelo que você não consegue nem diferenciar. O que é um pedaço aqui, um pedaço ali, né? A minha quebrou assim. Pois é. Várias minhas já quebraram assim. Eu sempre me esqueço. Então, isso acontece quando a gente diminui a temperatura. Quando a gente está aumentando a temperatura, por exemplo, o corpo está a menos 8 graus Celsius. Aí eu tiro da geladeira ele, certo? Tiro ele da geladeira, o bloco de gelo. Aí eu começo a aquecer ele. Ele começa a aumentar, né? Teoricamente, se a temperatura aumenta, ele teria que aumentar de volume, né? Mas a água não faz isso. Ao invés de ela aumentar o volume, ela diminui. Então, de 0 a 4 graus, quando eu estou aumentando a temperatura, o volume diminui. É o contrário. Então, existe uma relação muito importante dessa anomalia da água. Ó, aumento a temperatura, ou seja, quando eu estou aumentando de 0 a 4 graus, o volume diminui. Certo? Ó, o volume diminui. Agora, se eu estou diminuindo a temperatura, o volume da água aumenta. Professor, por que acontece isso, hein? Por que isso acontece? Isso acontece... Deixa eu só ajeitar aqui a luz para não ficar... Pronto, está para ver melhor. Por que isso acontece? Eu fui ler uma coisa que Gladson falou aí, eu perdi completamente o raciocínio agora. Por que isso acontece? Gente, a nossa água, ela tem uma coisa chamada de pontes de hidrogênio. Já ouviram falar desse nome, pontes de hidrogênio? Sim, né? A ponte de hidrogênio, ela é muito importante para a água. Por quê? Porque ela protege a água e tenta fazer com que a água ela consiga, né, ficar naquelas condições. Então, as pontes de hidrogênio, quando a gente está aumentando a temperatura, né, elas estão juntas. Elas ficam juntas, elas tentam se juntar até um certo ponto que elas não conseguem, separa. Aí é quando eu tenho o aumento do tamanho, do volume, né, o aumento do volume da água. Quando eu estou diminuindo a temperatura, essas pontes, elas tentam equilibrar, então elas vão tentar se afastar. O que ela tenta se afastar, o volume aumenta, né? O volume aumenta. Então,
A ponte de hidrogênio, ela tenta equilibrar a estrutura da água. Às vezes ela consegue, às vezes não. Por isso que a anomalia da água, ela acontece justamente entre 0 e 4 graus. Porque é justamente quando a ponte de hidrogênio, ela tenta fazer o equilíbrio da temperatura, né? Se eu for temperatura muito alta, essa ponte vai começar a se estender. Se eu tenho uma temperatura baixa, essa ponte vai começar a comprimir. Deu para entender? Sim, Show de bola. tudo tranquilo. Tá. Temos outra situação também que é muito comum cair em prova, que é a lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica, né? Bi vem de 2, metálica de metal, né? Então eu tenho uma lâmina formada aí por 2 metais, ó. Eu tenho uma lâmina que ela é chumbada, né? Por 2 metais, ó. São 2 metais que a gente chama de metais fundidos, ó. Ela tem 2 camadas, né? 2 camadas, tá? Vou fazer aqui um negocinho aqui só para representar que essa lâmina está presa a um suporte. Essa minha lâmina, ela tem 2 metais, um em cima e um embaixo, geralmente, né? Vamos dizer que aqui em cima é o cobre. E embaixo é o ferro, tá? Então eu tenho o cobre e o ferro. Professor, quando eu aquecer essa lâmina aí, o que é que vai acontecer com esses 2 materiais? Quando eu aquecer essa lâmina, o que é que vai acontecer com esses 2 materiais? Me digam aí no chat. Se eu aquecer, ó, se eu botar uma fonte de calor aqui, se eu aquecer, o que é que vai acontecer? Não façam que nem a outra turma que disse que eu estou botando fogo no cu. Certo? Cu é cobre e ferro, tá? Então eu estou botando a fonte no material, pelo amor de Deus, ó. Tá? Não vai imoral. Coloco aqui calor. Isso daqui vai dilatar. Beleza, dilata. Mas ele dilata igual ou ele dilata diferente? Porque eu tenho 2 materiais aqui, né? Eu tenho 2 materiais. Então, se eu tenho 2 materiais, na hora que eu botar o fogo no cu e na hora que eu colocar o fogo no ferro, o que vai acontecer? Vão dilatar de formas diferentes. Isso aí. Vão dilatar de forma diferente. Ah, professor, então, se dilata de forma diferente, como é que eu sei para onde está indo a dilatação? Ah, bebê. Olha só. Vamos dizer que o cobre tem um coeficiente, tá? O cobre tem um coeficiente maior do que o ferro. Ó, vou chamar de Q2, não, Q1 e Q2. E ferro 2. Ó. Como os coeficientes são diferentes, um dilata mais do que o outro. Então, consequentemente, o cobre vai dilatar mais. E como ele vai dilatar mais, ele vai erguer para baixo, porque ele dilatou mais, então quem tiver mais vai botar a força para baixo, ó. Aí vai acontecer isso, ó. Pô, coisa chata. Espera aí.
Deixa eu coisar aqui esse negócio do WhatsApp, que fica só chegando aqui. Olha o que vai acontecer, olha. Olha. Ele ergou para baixo. Por que ele ergou para baixo? Porque em cima dilatou mais do que o de baixo. Né? Isso acontece, gente, porque a temperatura está alta. É a temperatura de aquecimento. Certo? Prof! E se eu resfriar? Se a temperatura agora for menor? O que é que vai acontecer? A mesma coisa. O cobre vai dilatar mais do que o ferro. A diferença é que o cobre, como a temperatura agora está baixa, ele vai comprimir mais. Então, se ele comprime, a parte de baixo vai conseguir erguer a lâmina para cima. Então, agora, a lâmina, ó. Agora, a lâmina curvou para cima. Tá? Isso aconteceu por quê? Porque a temperatura diminuiu. Ó, é a condição da lâmina bimetálica. Aí, sabe o que é interessante? Vamos lá. Professor, e aonde diabo eu tenho essa lâmina bimetálica? Tem tanto canto que você nem imagina. Alguém aqui já passou ferro em roupa? Já? Consequentemente, ou deve ter visto sua mãe, sua tia, não sei, a empregada, passar ferro na roupa. Se você já viu um ferro ligado, você sabe que ele de vez em quando estrala. Prim, prim, né? Professor, se o coeficiente do ferro que está embaixo fosse maior, só o ferro... Não, os dois envergaria também. Os dois envergaria também. A única diferença maior é essa parte aqui de cima, essa terceira situação aqui, ó. Que é quando resfria, então ele curva para cima. Se os coeficientes fossem iguais ou diferentes, tivessem trocados, ia acontecer a mesma coisa no que acontece aonde? Na temperatura maior. Todos os dois iam envergar para baixo. A diferença é aqui, no terceiro. Que é quando o de cima contrai, aí ele enverga para cima. Certo? Ele enverga para cima. Se o coeficiente fosse trocado, aí ele envergaria para baixo. Por quê? Porque o de baixo contraiu mais e o de cima jogou para ele para baixo. Entendeu? Professor, Oi. essa parte aqui do coeficiente, eu não estou enxergando direito. Tá muito pequenininho. Alfa 1 maior do que alfa 2. Ah, tá certo. Tá bom. Alfa 1 é o do cobre, que é 1, e alfa 2 é o do ferro, que é o 2. Tá? Ó, segunda situação aqui. Vamos lá. Poderia envergar para baixo, professor, quando diminuísse a temperatura? Poderia. Poderia sim. Temperatura menor. Ó. Porém, o que diferencia é a dilatação, né? Aqui, eu vou botar aqui, ó, 1 e 2. Então, o coeficiente de 1 é maior do que o coeficiente de 2. Aqui, o coeficiente de 1 é menor do que o coeficiente de 2, ó. É o contrário, certo? Então, embaixo dilata mais do que o de cima. E se embaixo dilata mais, ele contrai mais, fazendo com que o de cima envergue ele para baixo. O que vai mudar é isso, entendeu?
Em qualquer situação, ele sempre enverga para baixo. Quando eu troco o coeficiente de dilatação. O mais comum a cair é essa situação que eu mostrei aqui para vocês, ó. O de cima, que é quando o material de cima tem um coeficiente maior que o de baixo, tá? E isso daqui tem no ferro. Vocês já perceberam que o ferro ele aquece, depois desliga e volta de novo a funcionar? Já perceberam isso? Não. Sim? Não? Nunca percebeu? Já percebeu que a torradeira que você faz torrada, ela aquece, depois desliga e depois começa a aquecer de novo? Sim. Né? Por que isso acontece? Porque lá tem uma lâmina bimetálica que, quando o objeto está aquecendo, a lâmina está aumentando, até o momento que ela cai e toca o sensor. Aí o sensor diz para a torradeira: olha, tá muito quente, vamos resfriar? Aí ela desliga. Aí o que ela desliga? A lâmina volta à condição normal, vai voltando e depois aquece novamente. E isso vai acontecendo em geralmente equipamentos eletrônicos que quando você coloca na tomada ele aquece. A chapinha tem isso, né? Acho que todo mundo, todas as mulheres ou até homens também vai saber que usam chapinha, sabe que a chapinha, em algum momento, ela desliga para depois voltar. Isso acontecia muito. Agora não. Agora tem chapinha que mantém a temperatura lá nas alturas. Né? O forno elétrico também. A Airfry, né? A Airfry faz isso também. Fala. Também o caso do secador, né? Quando a gente usa certo tempo, ele também para. Ele esfria um pouquinho, isso também. Alguns estão sendo trocados de lâminas para sensores automáticos. Por exemplo, antigamente no ar-condicionado a gente também tinha essa lâmina. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia a gente tem sensores de temperatura que são automáticos, que aí já é integrado no circuito lá do ar-condicionado e funciona. Mas 90% dos equipamentos que aquecem eles têm essa lâmina bimetálica que faz esse processo aí de ligar e desligar e para manter a temperatura, né? Porque assim, se a gente consegue aquecer e se não tiver um controle de temperatura ali, ele vai continuar aquecendo. Aí teve uma hora que vai derreter o material, porque não vai aguentar a temperatura. Entendeu? A chapinha de cerâmica, ela tem esse sistema aqui. A de titânio já não tem, né? É um sistema automático. É isso mesmo. Vocês estão conhecendo demais as coisas. Tranquilo? Então, os exemplos são esses. Ferro de passar, onde a gente encontra uma lâmina, né? Ferro. A gente encontra também na chapinha, na torradeira, né? E etc. Entre outras situações aí que a gente pode assimilar. O que eu quero que vocês saibam fazer é justamente diferenciar para onde está indo a curvatura da lâmina, tá? Não importa qual é o coeficiente, no aquecimento todas curvas para baixo. Mas no resfriamento, vou até botar um nome aqui para ficar melhor, né? Ó, aqui é o resfriamento. E aqui é o aquecimento. Tá? No resfriamento é que vai mudar, né? Se o de cima for maior que o de baixo, o coeficiente, ele verga para cima. Se o de baixo for maior, ele verga para baixo. A geladeira também tem. Só que a geladeira ela também tá evoluindo cada dia um pouco.
Então, ela está mudando o seu sistema para um sistema mais automático, né? Mas a geladeira também faz esse processo aí, tá? As antigas tinham. Vou nem falar de geladeira aqui, porque se a gente entrar no mundo da geladeira, o negócio é gigantesco. Mas a gente vai falar de geladeira bastante no nosso curso de física, tá? A geladeira praticamente entra em todos os processos que vocês imaginarem aí da termologia. Todos entram na geladeira, tá? Manômetro também, né, Paulo? Bom, deixa eu ver aqui. Pediram para me fazer uma questão. Pediram para me fazer a questão 9, não foi? Deixa eu ver a 9 aqui. Questão 9. Vamos lá. Deixa eu... É isso aí. Caramba. Não, o pior é que, assim, minha mãe, antigamente, minha mãe não dormia, cara, não dormia. No meu tempo, quando eu tinha um computador, que era a internet de escada. Ei, ó, internet de escada, que durante a madrugada, no final de semana, não pagava, eu passava, da meia-noite, que era o horário que começava, até 6 da manhã acordado, eu não lembro fazendo o quê, né? Vem qualquer coisa, qualquer merda na internet eu via, né? Aí, beleza, né? Minha mãe sabia que eu estava no computador, obviamente, mas o problema era o seguinte: se eu saísse da mesa do computador para qualquer canto da casa, ela perguntava: tá fazendo o quê? Cara, podia ser qualquer hora da noite. Eu acho que minha mãe, ela não dormia, cara. Ela não conseguia dormir. Só pode. Podia ser, sei lá, 3 horas da manhã. Vai pra onde? Olha que o quarto dela era longe. Mesmo assim, ela ouvia. Tá por fora. Abre a geladeira. Já vai comer, menina. Mãe, eu jantei, era 9 horas da noite, tô com fome. Né? É osso, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui a questão número 9. Deixa eu apresentar aqui para vocês a tela inteira. Tá apresentando, vamos lá. Questão número 9. Vou botar aqui no quadro, que já eu tiro aí, porque senão o pessoal da gravação não consegue ver o quadro quando está apresentando. Questão 9. 2 cilindros retos, idênticos, um de cobre, coeficiente de dilatação linear, igual a 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, e outro de ferro, coeficiente de dilatação linear, igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tem a 0 graus Celsius volumes iguais a 8 vezes 10 ao quadrado, centímetros cúbicos, e diâmetros de bases iguais a 10 centímetros. Aí ele dá 2 imagens, cilindro de cobre, cilindro de ferro. Na letra A ele pergunta: determine o aumento do volume do cilindro de ferro em centímetros cúbicos quando a temperatura varia de 0 graus para 100 graus. Mas, questãozinha bem interessante. Ó, vou desenhar aqui os cilindros para ficar mais fácil. Eu vou tirar aí a apresentação. 2 cilindros, um de cobre e outro de ferro, que por sinal era o exemplo da bimetálica, eu não imaginava que seria. Ó. Aí diz que tem uma altura H e um diâmetro D.
diâmetro D Pronto, só isso, né? Ele disse que o coeficiente de dilatação linear é o alfa, tá? Do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 5. E o coeficiente do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. Gente, ele está dando o coeficiente linear. É alfa, tá? É alfa. Tem que ter cuidado nessa situação aí. Ele disse que os volumes são iguais. Quando a temperatura inicial for 0 graus, o volume dos dois cilindros, né, é 8 vezes 10 ao quadrado, né? 8 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos, e que o diâmetro da base, o diâmetro D, é 10 centímetros. 10 centímetros. Show. Vamos lá. Vou tirar aqui. Parar. Interromper. Compartilhamento. Show. Na questão A, quer dizer, questão A não, né? Letra A, ele pergunta: determine o aumento do volume do cilindro de ferro em centímetros cúbicos quando a temperatura varia de 0 graus para 100 graus. Show. Então, ele quer que a gente descubra a dilatação, né, gente? O aumento do volume é a dilatação. Concorda? Concordam comigo? Sim. Quase que estourou meu ouvido agora. Ó, então, para a gente achar o ΔV, que é a dilatação volumétrica do cilindro. Ah, professor, por que volumétrica? Gente, porque ele deu volume, né? E ele deu cilindro. E cilindro a gente calcula geralmente o volume, né? Então, temos que usar um pouquinho da nossa inteligência, né? Para conseguir descobrir algumas informações, né? Então, o ΔV é igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, vezes Δθ, que é a variação da temperatura. Pronto. Essa é a forma que a gente encontra a dilatação volumétrica. O volume inicial a gente tem 8 vezes 10 ao quadrado, que seria 800, né? Não sei porque ele disse ao quadrado aí. O gama a gente não tem. Mas a gente sabe que gama é 3 vezes alfa. Então, o gama do ferro seria 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o gama do ferro vai ser 3,6 vezes 10 a menos 5. Pronto. Ó. E a variação da temperatura, ele deu também. Ele disse que quer saber qual é quando a temperatura final chegar a 100 graus Celsius. Então, agora é só jogar na fórmula. ΔV é igual. V0 é 8 vezes 10 ao quadrado. Gama é 3,6 vezes 10 a menos 5. E Δθ é de 0 a 100, ou seja, 100. 100. Tá? Então, ΔV é igual. Gente, ó, uma dica para vocês, tá?
uma dica infalível para vocês. Quando eu tiver valores como esses daqui, que tem zeros, e valores que tem expoentes, eu posso cortar os zeros e vou somar em algum expoente. Por exemplo, eu posso somar aqui no 2 ou eu posso somar aqui no menos 5. Eu vou somar aqui no 2. Vai ficar mais 2, porque eu cortei 2 zeros. Se eu tivesse 5 zeros, eu cortava os 5 zeros e somava mais 5. Isso é uma dica da matemática, não é de física, tá? Outra coisa, se você tem dificuldade de visualizar isso, faça do jeito que você quiser fazer, que a matemática é sua. Eu sempre falo isso para vocês. A matemática é de vocês, vocês fazem do jeito que vocês acharem a conta melhor, tá? Mas na minha concepção, cortar e acrescentar no expoente é sempre melhor, tá? Então vai ficar, ó, 8 vezes 10 a quarta, né? Porque ficou 2 mais 2, vezes 3,6, vezes 10 a menos 5. E esse 1 aqui, né, não faz nenhuma diferença. Tá? Então vai ficar ΔV igual. Quanto é 8 vezes 3,6? Não sei, vou fazer aqui, ó. 8 vezes 3,6. 6 vezes 8 vai dar 48. 3 vezes 8 vai dar 24. Então, 8, 2. Dá 28,8. 28,8 vezes 10. Ó, quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Vai ser 4 mais menos 5, né? Eu posso fazer o jogo do sinal. Menos com mais dá menos. Então, vai ser 4 menos 5, que vai dar menos 1. Né? Centímetros cúbicos, porque é volume. Eu posso tirar esse menos 1 daqui se eu quiser. Para mim tirar esse menos 1, o que é que eu tenho que fazer? Pegar a vírgula e jogar para cá. Ó. Se eu jogo a vírgula para o outro lado, aqui eu somo mais 1. Então, eu vou ter ΔV igual a 2,88 centímetros cúbicos. Pronto. Esse é o resultado. Tá? Mas isso é opcional. Vai que na prova esteja com a potenciação. Se não tiver, aí você vai ter que tirar. Né? Gente, essa parte de dilatação, ela requer muito a parte de notação científica, de regra da potenciação. Vocês teriam que praticamente saber isso daí, tá? Mas é aquele negócio, façam a matemática do jeito que vocês sabem, tá? Se der o mesmo resultado, show. Se não der, porque você está errando na matemática. Minha parte, minha obrigação aqui é ensinar vocês a parte física, né? Por mais que eu queira ensinar a parte matemática, mas infelizmente a gente não tem tempo para parar para ver a parte matemática. Eu também não sei como é que tá as aulas de matemática de vocês, né? Mas eu vou tentar conversar com o professor para ver o que a gente pode fazer em relação a alguns conteúdos específicos. Por exemplo, isso aqui já era para vocês terem visto em matemática, notação científica, potenciação. Tá esse assunto? Show de bola, então. Então, vai na fé que dá certo. Vou tirar, se preocupe não, vou tirar. Então, a gente fez a questão 9, letra A,
né? Vamos ver o que vai vir aí na letra B. Letra B diz o seguinte, deixa eu apresentar novamente aqui para vocês. Por um momento eu achei que eu tinha esquecido de botar para gravar. Eu me desesperei agora. Meu Deus, não acredito que eu esqueci de gravar. Na letra B diz assim: qual é a temperatura em graus Celsius? A qual temperatura em graus Celsius a diferença entre as medidas do diâmetro dos dois cilindros será de 2 vezes 10 a menos 3? Letra B, vou ler de novo. A qual temperatura em graus Celsius a diferença entre as medidas dos diâmetros dos dois cilindros será de 2 vezes 10 a menos 3. Bom, essa letra B, ela já requer um nível um pouquinho maior. Que assim, nesse primeiro momento, eu não indico a gente fazer. Tá? Eu vou tentar pegar uma questão um pouco mais fácil para a gente tentar resolver, tá? Porque aí senão vai bugar a mente de vocês. Vai bugar a cabeça de vocês. Lembra que eu falei para vocês? Vou até fechar aqui de novo para reforçar o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei a vocês que por mais que tivesse 30 questões, não é obrigado vocês fazerem as 30 questões. É bom fazer? É bom fazer, mas não é obrigado vocês fazerem. A obrigação de vocês é olhar para a lista e tentar resolver as que vocês conseguirem, tá? Porque essa lista, gente, ela tem do vestibular mais fácil até o mais difícil. Então, assim, vai ter questões que vocês não vão conseguir fazer, mas não se sinta na obrigação de, meu Deus, eu não consegui fazer essa questão, então eu não estou entendendo o conteúdo, não. Às vezes a questão requer um pouquinho de conhecimento, nem físico é matemático, um pouco mais elaborado, que às vezes na prova do Enem não cobra da gente tão específico, entendeu? No Enem, para o Enem, vamos dizer assim, a letra A já bastava, entendeu? Mas aí, se você quer um pouquinho a mais, se você quer ir lá para o FUVEST, para a Unicamp, né? Aí você vai ter que fazer a letra B. Tá entendendo a situação que eu estou falando para vocês? Então, assim, por mais que as listas sejam grandes, por mais que as questões, muitas das vezes, se pareça difícil, tentem fazer as que vocês olham para a questão e têm a certeza que vai conseguir fazer. Você leu a questão a primeira vez, ficou meio assim, mas ainda está com dúvida. Leu a segunda e você vê que você consegue fazer, faça. Agora, se você ler a questão não entender nada, ler a segunda não entender nada, tentar ler a terceira e ainda não continuar a entender nada, pula, gente. Pula, a vida segue. Tá? Não é uma questão que vai fazer você perder. Porque o povo faz isso. Ó, eu fico indignado com a pessoa que consegue fazer uma ruma de questão, aí chega em uma questão, não consegue fazer e diz, eu não aprendi nada. Gente, pelo amor de Deus. Não é uma questão que vai fazer você esquecer tudo, não. Ou então desaprender tudo, não. Se você fez 5, fez 7, fez 8, fez 9, fez 10, tá bom. Tá bom, é o objetivo. O objetivo de muitas questões é vocês tentarem fazer. Se vocês não estão conseguindo, é porque alguma coisa está lhe atrapalhando ali. Consequentemente, não é a física. Tá? Porque se você conseguiu fazer algumas questões e outras não, às vezes não é a questão de ser física. A questão é uma parte um pouco mais português, você não entendeu, interpretação. Às vezes é uma questão de você estar dificuldade ali da parte da matemática,
né? Então, tudo tem uma problematização que vai fazer com que, em algum momento, você não consiga resolver alguma questão, né? Mas vai dar certo. Tenham fé, tenham paciência, que vai dar certo, tá? Ó, não consegui fazer nenhuma questão da lista, professor. Beleza, acontece. Vai lá no Google, bota questões sobre dilatação. Vai aparecer os sites mais simples. InfoEscola, Brasil Escola, Cola Web. Pronto. São três sites que geralmente a gente começa a aprender o conteúdo. Então, pega aquelas questões ali. Se você conseguir fazer aquilo ali, show de bola. Já tá bom. Não precisa ir avançar, tá? A gente avança com o tempo, tá? O tempo nos ajuda a avançar. E eu garanto que vai chegar um momento que todo mundo aqui vai conseguir chegar nos objetivos que quer. É normal, gente. Normal. Normal. Fez 15 de termologia? Ótimo. O objetivo é esse, tá, gente? O objetivo é esse. Façam o quanto vocês conseguirem. Depois você retorna. Quando você esquecer, sua mente estiver mais vazia, volta lá nas questões que vocês não conseguiram fazer. Sempre marque, né? As que vocês conseguiram, as que vocês não conseguiram. E tente fazer de novo. Às vezes você consegue. Às vezes o cansaço, às vezes a mente pesada com outras coisas, acaba fazendo com que realmente, naquele momento que a gente está fazendo, a gente não consiga fazer. Depois dá certo. Tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês é a questão do simulado. A gente começa a aula com 50 alunos e termina com 20. Normal, né? Não era para acontecer isso, né? Mas, infelizmente, acontece. Muita gente sai para trabalhar, muita gente faz as coisas, enfim. O simulado, gente, o que acontece? Eu ia falar na semana passada, acabei esquecendo. Eu coloquei o simulado que é para ajudar vocês. Para vocês verem o que os alunos do Brasil estão fazendo, tá? Pode ter certeza que quase nenhum, não. Nenhum professor de vocês, tirando eu, tem acesso àquele simulado. Então, aquilo ali é uma coisa que pode lhe ajudar muito a se preparar para o que você quer. Então, assim, professor, eu não estou com tempo de fazer o simulado. Tudo bem. Use ele como forma de estudo. Por exemplo, hoje eu quero estudar linguagens, português. Pronto. Pega o simulado. Vá fazer as questões em português. Depois eu quero tentar fazer as questões só de física. Tente fazer. O simulado, gente, tem todos os conteúdos abordados. Então, assim, vai ter conteúdo, obviamente, que você não vai conseguir. Inclusive, muita gente está dizendo, professor, o primeiro dia foi ótimo. Redação, português. Mas chegou no segundo dia, que for desse final de semana agora, matemática, física, química e biologia, que o pessoal desestimulou. Vou ser bem sincero com vocês. O pessoal se desestimulou. Por quê? Porque tem conteúdo ali. Porque eu acho assim, quando você está na parte de humanas, de linguagens, é uma parte mais interpretativa. Então, às vezes, por mais que você não conheça o conteúdo de fato, às vezes, por interpretar de forma correta, você consegue saber o resultado, né? Agora, quando você vai para a parte de matemática, para a parte de química, de física e de biologia, já é completamente diferente. Não é uma interpretação que vai fazer com que você acerte a questão, não. É uma questão mais de saber e conhecer o conteúdo. Então, isso acaba influenciando as pessoas a dizer, eu não consigo fazer prova de química difícil, vou desistir da vida. Não façam isso, pelo amor de Deus. Aquilo ali é para vocês estudarem. Quem que conseguir fazer, beleza. Teve gente que acertou 70 questões no primeiro dia. Teve gente que chegou para mim e professor, acertei. Eu espero que a pessoa não esteja mentindo. Mas acertar 70 questões naquela prova, com aquele nível, tá? A pessoa está bem encaminhada para a parte de humanas e linguagens, né? Chegou para a parte de matemática, eu quero ver o que vai acontecer com essa pessoa, a evolução dessa pessoa, né? Eu vou tentar colocar o gabarito hoje, tá? Daqui para a noite eu coloco esse gabarito.
Tá? Era para me ter colocado ontem, só que quando eu tive uns probleminhas, não consegui colocar. Mas a ideia é que eu consigo colocar hoje. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. A minha pretensão é colocar um simulado daquele a cada mês. Então, a gente teve esse simulado esse mês. Nas 2 últimas semanas de maio, a gente vai ter outro simulado. Nas últimas semanas de junho, a gente vai ter outro simulado. A gente vai ter um período de recesso. Em agosto, setembro e outubro vai ter mais 3 simulados. A minha ideia é que todo mês a gente tem um simulado, certo? Todo mês a gente tem um simulado. Fora os simulados que vocês vão fazer do próprio Procem, que aí é uma coisa completamente diferente da minha, certo? Aquilo ali é para vocês usarem, levarem e terem o que fazer. A do Procem não. A do Procem meio que é obrigatório vocês fazerem, tá? Que é isso aí que vai ajudar. Óbvio que o do Procem são os próprios professores, a gente que vai fazer, né? A gente vai escolher questões que envolvam o conteúdo que a gente está vendo, que a gente já viu e tal. Então, vai ser algo mais focado no que vocês aprenderam até aqui. E o outro simulado que eu posto todo mês, ele é geralzão. Ele pega tudo. Então, assim, você viu aquele conteúdo que está no simulado que você não dominou, aí você, opa, é isso que é estudar. Esse conteúdo aqui eu preciso reforçar um pouquinho a mais. Vou lá estudar ele. Isso aqui eu não estou entendendo muito bem. Vou lá estudar o conteúdo, certo? Eu sei que muita gente aqui tem outros afazeres para fazer. Eu compreendo super bem. Mas se você quer estudar para o Enem, você quer passar no seu curso de verdade, você tem que esforçar um pouquinho. Você tem que parar um pouquinho para começar a se instigar mentalmente, porque infelizmente não tenho como lhe instigar fisicamente, mas mentalmente a gente consegue, né? Basta se esforçar. Se esforça um pouquinho, o resultado vai vir. É doloroso se esforçar? É doloroso se esforçar, né? Eu acho que do mundo todinho, dificilmente a gente encontra uma pessoa que gosta realmente de estudar. A pessoa dizer, gosto de estudar, não. Ela estuda porque ela sabe que ela precisa. Mas gostar de estudar é uma coisa completamente diferente. Eu, sinceramente, eu não gosto de estudar, não. Eu não vou mentir. Eu vou mentir para quê? Eu não gosto de estudar. Eu odeio sentar para estudar. Mas eu sei que eu tenho que estudar. Entendeu? Eu tenho que estudar, então eu estudo. Tá? Eu fico feliz. Eu fico feliz também porque, assim, eu estou colocando o simulado e eu sei que uma parte está se esforçando. Por mais que, gente, a gente tem 200 e poucos alunos no Procem. Se eu falar que nem 10% está fazendo simulado, eu estou falando a verdade. Né? 10% dos alunos estão fazendo simulado. Mas, assim, a ideia é que eu atinja esses 10% e que esses 10% seja o diferencial. Tá? Para os 10% ser diferencial e começar a incentivar os outros que estão ainda fraquejados na caminhada. Tá? Mas fico feliz por muita gente, até mais do que eu esperava, estar se esforçando. Tá? Gente, como eu sempre falo a vocês, sempre vou falar, não adianta. Minha aula é isso. Minha aula é conteúdo, minha aula é coach motivacional, minha aula é tudo. Né? Tente ao máximo não desistir. Tá, gente? Tente ao máximo não desistir. Porque você desistindo, você diz, mas todo ano tem Enem, todo ano. Sim, gente, mas esse poderia ser o seu ano. Tá? Esse poderia ser o seu ano. Então, não desista. As coisas, a cada ano que passa, vão ficando mais complicadas. Né? A gente sabe que hoje tem cotas. Próximo ano pode não ter mais. Entendeu? A ideia? Próximo ano pode ser uma realidade completamente diferente do que a gente está vivendo agora. Como foi a transição do vestibular para o Enem? Muita gente impactou. Muita gente que estava preparada para passar com o vestibular não conseguiu passar com o Enem. Então, assim, encare os seus desafios, encare a sua vida que vai seguir até possivelmente dezembro, porque
existe uma probabilidade da prova ser em dezembro muito grande, tá? Mas que você siga firme ali. Ah, vai fraquejar em algum momento? Vai, isso é normal, tá? Mas não deixe esse fraquejo virar permanente. Fraqueje, olhe, erga a cabeça e continua. Vai prosseguir em frente, tá? Pois é. Se acontecer tirar as cotas, a gente tá lascado. Pronto, aí acaba tudo, já era. Vou tirar a foto aqui do quadro rapidinho, tá? Rapidinho. Vamos fazer só mais uma questão. Vamos fazer só mais uma questão. Aí a gente encerra o nosso conteúdo com chave de ouro, tá? E na nossa próxima aula, a gente vai entrar num dos assuntos que mais cai na prova do Enem sobre termologia, tá? Que é a parte de calor, calorimetria. Ei, é legal, viu? É legal, é massa, cai muito. Então, a gente vai aqui fazer as coisas acontecerem. Professor, Fala. professor, tem como você trazer os experimentos não pra gente ver aí? Trazer uns experimentos Agora aí pra não. gente ver? Desse assunto ainda não, mas deixa eu chegar em outros assuntos, que eu tenho várias coisas aqui pra gente fazer. Se brincar, eu boto Show até de fogo na bola, meu casa. querido. Show de bola. Eu boto fogo na casa, saio correndo e vocês ficam aí, recebendo o fogo. A labareda da vitória. Olha, vou apagar aqui, viu? Vou apagar aqui. Vamos fazer uma questãozinha que envolve essa dilatação dos líquidos aqui. Cadê? Botar aqui. Tela inteira. Puxa, foi. Muita gente chegou, professor do céu, que diabo de questão é essa? Eu não consigo fazer essa questão nem a pau. Qual questão? O povo disse que não estava conseguindo fazer. Deixa eu ver aqui. Acho que foi a 11, se eu não me engano. Foi a 9, professor. Não, a 9 foi, a 9 eu já fiz. Eu disse, a letra B esquece, a letra B deixa para depois. Mas teve outra Sim, questão, foi beleza. a 15, foi a 15. O povo quase que se matou para fazer essa questão 15 aí. Ó, questão 15. Questão 15. Um recipiente de vidro tem um volume interno de 800 milímetros cúbicos e está completamente cheio de um líquido desconhecido. Quando a temperatura do sistema é de 20 graus Celsius, ao aquecer o conjunto até 90 graus Celsius, observou que o volume do líquido extravasado é de 5,60 milímetros cúbicos. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é de 7 vezes 10 a menos 4, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido é de... Eita, nós! Questão ótima, gente. Questão ótima sobre dilatação dos líquidos. Olha só, vou até fechar aqui para a gente começar. Ó, um recipiente. Ele falou que tinha um recipiente, show de bola, um recipiente de volume 800 milímetros.
milímetros cúbicos e que encheu de um líquido desconhecido. Ele colocou um líquido desconhecido dentro, né? Esse líquido desconhecido estava a 20 graus Celsius, né? Tanto o líquido como o recipiente estava a 20 graus Celsius. Aí o que ele fez? Ele aqueceu o sistema. Ele aqueceu. Ele colocou uma fonte de calor e esse líquido transbordou. Ele transbordou. O que ele transbordou? A questão falou o volume que transbordou, né? Transbordou aí 5,60 milímetros. Milímetros cúbicos, né? Então, o volume aparente. Por que aparente? Porque é o que transbordou. É o volume que derramou. Então, é o volume aparente. É a dilatação aparente, que eu chamo de ΔV. ΔV aparente. É 5,60 milímetros cúbicos. Ó, aí ele disse que o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente é 7 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E ele disse que elevou a temperatura até 90 graus Celsius. A questão quer saber qual é o coeficiente de dilatação do líquido. Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Pronto. Acabou-se. Só isso a questão deu. Quer saber o coeficiente de dilatação do líquido. Todo mundo entendeu porque eu chamei esse líquido que derramou de dilatação aparente? Porque ele transbordou. Porque ele transbordou. E se ele transbordou, é sempre o aparente. Ah, professor, então vamos lá, vamos lembrar da fórmula. A fórmula da dilatação aparente é isso aqui, ó. ΔV aparente é igual ao ΔV do líquido menos ΔV do recipiente. Ó, o ΔV aparente a gente tem. É 5,60 ou 5,6, né? O ΔV do líquido é o volume inicial do líquido vezes o coeficiente do líquido vezes a variação da temperatura, menos a dilatação volumétrica do recipiente. Volume inicial do recipiente vezes o coeficiente do recipiente vezes a variação da temperatura. Né? Gente, como derramou, a gente diz que o volume do recipiente é igual ao volume do líquido. Tá? Por que isso, professor? O volume inicial do líquido. Porque a gente encheu o líquido até a borda do recipiente. Então, o volume que cabe no recipiente é o mesmo volume inicial do líquido. Tá clara essa informação aqui para vocês? Sim, professor. Sim? Show. Pronto, ó. Agora é só substituir. 5,6 é igual. Volume inicial do líquido é 800. Coeficiente do líquido eu não sei, é o que eu quero encontrar. Vezes a variação de temperatura, que vai de 20 até 90. Então, Δθ é 90
menos 20. Dá quanto? 70. Então, a variação da temperatura é 70. Menos o volume inicial do recipiente, que é 800 também. O coeficiente do recipiente ele deu é 7 vezes 10 a menos 4. E a variação da temperatura é a mesma, 70. Pronto, ó. Vou ajeitar esse processo aqui. 5,6 igual 8 vezes 7 dá 50. 54, né? 54. E repito os zeros. 1, 2, 3. 54.000 vezes o coeficiente volumétrico do líquido menos a mesma coisa, ó. 8 vezes 7 dá 54. 54 vezes 7 eu não sei quanto é. Para facilitar, eu vou fazer na calculadora. Óbvio, né? Não façam na mão. Mas para ficar mais fácil, eu vou fazer na calculadora. Vamos lá. 8 vezes 7 vezes 7. Eita, 8 vezes 7 é 56, não é 54, não. Da onde diabo eu tirei 54, homem? E vocês não me disseram nada aí, assumiram o meu erro, hein? Eita, assumiram o meu erro. 56 vezes 7, 392. Foi na onda, né, Sol? Aí se lasca todo mundo. 392. Aí repete o zero. 0, 0, 0. Faz 3 zeros. E esse vezes 10 a menos 4. Pronto. Ixi, professor, negócio embaçado da moléstia. Gente, lembrem que eu estou mexendo com zero, eu posso simplificar. Né? Lembrem que eu posso fazer isso. Então, por exemplo, eu posso cortar esses 3 zeros, ó. 1, 2, 3. E aqui somar mais 3. Ó. Aí vai ficar 392 vezes 10 menos 4 mais 3 é menos 1. Né? Para me tirar esse 10 aí, para ficar mais legal, eu posso pegar a vírgula que está aqui no 2 e jogar para cá, para o 9. Aí eu somo mais 1 aqui. Né? Aí vai ficar menos, ó, 39,2. E o 10 a menos 1 some. Isso aqui tudo em soma, ó. Porque eu cortei com a vírgula. Tá? Isso daqui eu também posso simplificar. Tá? Como eu cortar os 3 zeros, vai ficar 56 vezes 10 a terceira, mais 3. Porque eu tenho que acrescentar o mais 3 em algum canto. Então, como não tem a base, eu crio a base e somo 3. Tá? Igual a 5,6. Pronto. Né? Ó. Aí vai ficar 5,6 igual. Isso aqui também posso mudar, se eu quiser. Eu posso passar essa vírgula para cá. Faltou vezes alfa L aqui. Ó. Eu posso passar para cá, aumentando mais um aqui. Aí vai ficar 5,6 vezes 10 a mais 4. Menos 39,2. Aí esse menos 39,2 passa para cá, ó. Somando. Vai ficar 5,6 mais 39,2 igual a 5,6 vezes 10 a quarta vezes alfa L.
Deu uma conta bem gigantesca, né? Mas de boa. É matemática. É a vida. Ó, 5,6 mais 39,2 vai dar 44,8 igual a 5,6 vezes 10 a quarta vezes alfa L, né? Gama L, desculpa. Coeficiente de dilatação volumétrica L. E como a gente quer encontrar o gama, a gente pega esse 5,6 vezes 10 a quarta e joga para cá, dividindo. Aí vai ficar assim, ó. Alfa L, gama L, só quer dizer alfa, não sei porquê. Gama L igual a 44,8 dividido por 5,6 vezes 10 a quarta. Gama L é igual. Vamos lá. 44,8 dividido por 5,6 dá 8. Nossa, bem exato. 8. E esse 10 à quarta, ele passa para cima negativo. Vai ficar 10 a menos 4. Ó, o coeficiente é 8 vezes 10 a menos 4. Tem alternativa, prof? Tem. Ó, vou apresentar aqui para mostrar. Nossa, já tá com 20. Não disse que eu quero terminar com 20 alunos aula. Ó, alternativa letra A. 8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ok? Tudo certo, gente? Tudo bem? Professor, por que que o expoente ficou negativo no resultado? Porque toda vez que a gente tiver um expoente dividindo, quando a gente passa ele para multiplicação, ele passa como sendo negativo. É a mesma coisa quando a gente tem um número negativo embaixo, aí passa na multiplicação, ele passa positivo. Ó, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. 3 vezes 10... Não, 3 não. 8 vezes 10 a quarta, dividido por 2 vezes 10 a terceira, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir normalmente, 8 dividido por 2 dá 4, vou conservar o 10 e vou subtrair os expoentes. Vai ficar 4 menos 3. Tá vendo que o 3 ficou menos 3 agora aqui em cima? Aí vai ficar 4 vezes 10 a 1. Se eu não tiver nada em cima, por exemplo, se eu tiver assim, 8 dividido por 4 vezes 10 a terceira, como eu não tenho nada aqui em cima, aí o expoente fica negativo. Vai ficar 8 dividido por 4 dá 2. O 10 vai para cima. E o expoente, que era positivo, agora fica negativo. Menos 3. E se aqui tivesse negativo, aqui ficaria positivo. É uma regra da potenciação. Certo? Gente, procurem no YouTube regras da potenciação. Aí depois que você assistir a videoaula sobre a regra da potenciação, botem no Google. Exercícios sobre regras da potenciação. Aí você vai ficar craque nessa parte de cálculo de potenciação. Ok? Dúvidas? Questionamentos? Críticas? Ou só a graça? Só a belezinha? Eu também tô com fome, quero comer. Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau! Tchau.
Tchau. Vou mandar, se preocupa não, vou mandar.